Bem-vindo a mais um episódio do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma imagem que te posiciona profissionalmente. Eu sou Estela Moncaio, especialista em comunicação pela imagem, e hoje, nesse episódio, eu quero compartilhar com você uma técnica que nós consultores sempre utilizamos para equilibrar a imagem dos nossos clientes, a ilusão de ótica. Mas antes de entrar no tema desse episódio, eu quero te perguntar se você curte os conteúdos que eu trago aqui nesse canal. E se a resposta for sim, eu já vou emendar um convite. Que tal você me seguir e acionar o sininho para que sempre que eu coloque e publique novos conteúdos por aqui, você seja avisado em primeira mão? Aproveita também para curtir e comentar. Isso ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas, pessoas que também podem se interessar por esses temas e, obviamente, ajuda esse canal a crescer. Agora vamos lá? Vamos falar sobre ilusão de ótica. A ilusão de ótica é um fenômeno capaz de enganar a nossa percepção visual. É um método muito utilizado pelas artes, pelo design, pela indústria do entretenimento, para de fato confundir o observador e provocar novas percepções, novas interpretações de imagens e objetos, que muitas vezes não correspondem à realidade. É interessante porque a ilusão de ótica acontece por uma limitação do nosso olho e do nosso cérebro perceberem, processarem tanto a luz como a imagem. E muitas vezes, em função dessa ilusão de ótica, a gente pode ter a nossa percepção alterada de um objeto quanto à sua forma, ao seu tamanho, à sua cor e até ao seu movimento. Então, isso tudo acaba sendo muito fascinante e por isso é tão estudado por vários campos, desde a neurociência, a psicologia, a própria publicidade, porque prova, mais uma vez, que a nossa percepção, a percepção humana, ela pode ser alterada ou pode ser influenciada tanto pela limitação visual propriamente dita do corpo, né, do cérebro e do olho humano, como pelo contexto no qual determinado objeto está inserido. Porque muitas vezes, e é o que essa questão da ilusão de ótica prova, nós percebemos um determinado objeto em relação ao contexto no qual ele está inserido. Muitas vezes, a gente faz a interpretação de algo, de um determinado elemento visual, em função do que está próximo, ao redor dele. É como se a gente realmente estabelecesse uma relação de comparação. E aí eu interpreto algo, algum elemento, um objeto, em função do que está ao redor desse próprio objeto. E muitas vezes essa interpretação, como eu falei, não vai corresponder à realidade propriamente dita. Bom, é possível que você nem precisasse dessa explicação breve que eu dei para saber o que é ilusão de ótica. Afinal, só de falar ilusão de ótica, eu tenho certeza que surgem aí uma série de imagens na sua cabeça. Aliás, é muito divertido fazer essa pesquisa, colocar ali no Google, né, ilusão de ótica e ver as imagens que vão surgir. E é fácil, a partir dessas imagens, entender o que eu tentei explicar com palavras. Mas talvez você não consiga entender como que a gente pode usar a ilusão de ótica dentro da imagem pessoal. E, basicamente, a técnica é a mesma. A gente vai tentar tirar a atenção do observador de determinada região, colocando ou levando a atenção desse observador para outra determinada região. É muito comum os clientes chegarem na consultoria de imagem com algumas queixas sobre a sua aparência, né? Eventualmente, regiões que o cliente relata não gostar, ou porque são grandes demais, ou porque são pequenas demais dentro das suas próprias percepções, né? Ou mesmo o contrário, o cliente pode chegar também relatando gostar muito de determinada região do seu corpo. E basicamente o que a gente faz dentro da consultoria de imagem é de fato valorizar aquilo que o cliente gosta bastante sobre si, no seu corpo, na sua estrutura corporal, e tirar um pouco da atenção, usando essa ilusão de ótica, das áreas que esse cliente eventualmente não curte tanto, não gosta tanto, ou relata ter uma sensação de estarem fora da proporção ideal, se é que isso existe. E aí, basicamente, a gente utiliza dessas técnicas de ilusão de ótica para fazer esse jogo de equilíbrio, né? A partir do momento que eu tiro a atenção de um lugar, eu também posso levar a atenção para outro lugar, né? E os elementos de ilusão de ótica me permitem, me ajudam a brincar com esse olhar, com essa percepção visual de quem observa.
essa composição do cliente. E dessa forma eu consigo, então, gerar uma imagem mais harmônica ou mais dentro daquilo que o cliente deseja, né? São vários elementos que a gente utiliza e eu vou começar a exemplificá-los aqui para que você saiba utilizá-los, inclusive, no seu dia a dia. Talvez seja, inclusive, muito fácil entender a partir dessa explicação, mas são coisas que, quando a gente traz para o racional, ficam fáceis, mas no nosso dia a dia é muito comum que a gente não dê atenção ou não racionalize como essas questões acontecem. E por falta de racionalizar, a gente acaba não conseguindo tirar proveito dessa brincadeira, vamos chamar assim, ou dessa técnica de ilusão de ótica a nosso favor. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns elementos e como a gente pode usá-los a favor dessa imagem, ou de equilibrar, ou harmonizar, como preferir, essa estrutura corporal que você possui, cheia de qualidades e talvez, dentro da sua perspectiva, alguns defeitos também, mas que podem ali conviver de tal forma a gerar, como eu falei, essa harmonia estética que a gente tanto deseja. Bom, mas antes de começar a detalhar algumas dessas técnicas, eu quero fazer uma explicação inicial contrapondo aí os efeitos de elementos que avançam versus elementos que retraem. Quando eu digo elementos que avançam, são elementos que vão proporcionar, quando aplicados a determinadas regiões do corpo, uma sensação de aumento de volume. Na verdade, é uma sensação de fato, porque o que acontece dentro da perspectiva da ilusão de ótica é que eles começam a chamar mais a atenção para aquela região onde foram aplicados, especialmente em contraposição aos elementos que retraem, que são justamente os elementos que vão fazer o efeito oposto. São elementos que vão causar a sensação visual de uma diminuição, de uma retração de fato daquela região onde eles estão aplicados. Mais uma vez, esse efeito, essa sensação, ela é aumentada e em muitos casos só é possível desde que numa outra região desse corpo eu tenha aquela aplicação de elementos que avançam. Então é importante que a gente entenda aqui esses dois vértices, né, ou essa dualidade de elementos de ilusão de ótica. De um lado eu tenho elementos que avançam, né, que digamos, predominam e chamam a atenção do olhar, e com esse chamamento aí, eles proporcionam essa sensação de aumento de volume, né? E do outro lado, eu tenho esses elementos que retraem, que quase camuflam, né, a área onde estão aplicados. São elementos que vão gerar essa percepção visual de diminuição, né? E eu gosto de ressaltar, já falei, mas vou falar novamente, que essa percepção, ela é ocasionada especialmente quando eu faço essa dualidade, né? Ou seja, eu coloco em contraposição, numa mesma composição, elementos que retraem e elementos que avançam. E aí eu consigo provocar, então, essa alteração de percepção ou ilusão de ótica que proporciona ali os efeitos desejados de valorização das áreas que o cliente deseja valorizar e de camuflagem, digamos assim, de áreas que esse cliente deseja camuflar ou esconder ou gerar essa percepção de redução, tá? Então, entendido esse conceito ou esses conceitos, né, de retração e avanço, vamos falar aqui de algumas dessas técnicas. São técnicas muito fáceis, vocês vão entender, que podem te ajudar aí nesse jogo ou nessa ilusão de ótica da imagem pessoal. Vamos lá. Bom, o primeiro elemento que eu vou falar é a cor. E existem cores que vão provocar a sensação visual, então, de avanço, e tem cores que vão provocar a sensação visual de retração. Sempre que eu tiver cores mais claras, cores mais vivas, mais intensas, cores eventualmente que brilham, que são bastante puras, saturadas, eu tendo a chamar a atenção, a chamar o olhar do observador para essas cores. Então, sempre que eu aplico essas cores em determinada região ali da minha composição visual, eu vou tender a provocar esse efeito de avanço, de aumentamento, né? Não sei se essa palavra existe, mas enfim, de essa sensação visual de predominância, de dominância naquela região. Por outro lado, se eu tiver cores escuras, cores neutras, cores mais opacas aplicadas a determinada região do corpo, eu provoco justamente
a sensação, a percepção visual contrária, aquela percepção realmente de retração, de diminuição, de camuflagem. E aí lembrando, né, essas sensações, essas percepções ou essas alterações aí de ilusão de ótica, elas geralmente só acontecem ou são mais possíveis quando esses elementos são colocados em contraposição. Então é muito interessante quando eu uso cores claras versus cores escuras, por exemplo, ou cores intensas, cores brilhantes, cores mais vivas versus cores mais opacas, para provocar essa alteração aí da percepção visual de quem me vê. Então vamos para um exemplo, né? É muito comum, por exemplo, que os homens gostem de ter essa região superior aqui, especialmente a região dos ombros, como predominante na sua estrutura corporal. De certa forma, a silhueta talvez ideal masculina é aquela que a gente denomina como o triângulo invertido. Então, geralmente, o homem gosta mais daquela estrutura corporal em que a gente tem costas, né, e ombros mais largos, e ali da região da cintura para baixo eu tenho ali um afinamento, né? E eu posso eventualmente provocar essa sensação visual justamente colocando nessa região superior as tais cores mais claras, mais vivas, mais vibrantes. E na região inferior eu faço justamente o contrário. Eu coloco cores então mais escuras, ou mais neutras, ou mesmo mais opacas, né? Mais sem vida, digamos assim. Quando eu faço esse jogo aí, ou essa ilusão de ótica, eu provavelmente vou chamar a atenção, ou vou chamar o olhar daquele que me observa para minha região superior. E com isso eu vou ter na verdade eu vou gerar, né, uma sensação nesse observador de que essa região é maior, é predominante em relação à minha região inferior. Mas claro, se a sua questão é justamente o contrário, você de repente se ressente de ter pernas mais finas, acha que a região superior já é suficientemente predominante, mas acha que as pernas tendem a parecer muito finas, você pode fazer justamente o contrário, né? Então, colocar na região superior cores mais escuras ou mais neutras, ou mesmo mais opacas, e colocar na região inferior cores mais claras, cores mais chamativas, mais vibrantes, mais vivas, né? É claro que no universo masculino, eventualmente vocês não usam cores assim tão vibrantes, especialmente na região inferior ali, que provavelmente vai ser uma calça ou uma bermuda. Mas você pode pensar nas cores mais claras, como o próprio jeans mais claro, ou uma calça chino, ou uma calça alfaiataria mais clara, né, ou mais neutra ali nos tons de bege, e numa camisa ou numa camiseta mais escura, né, desde o preto, o azul escuro, enfim, todas as cores escuras também podem estar aí, né, à sua disposição para você fazer esse jogo aí, ou como usando, na verdade, o termo correto, essa ilusão de ótica e provocando esse equilíbrio ou essa harmonia estética para a sua silhueta. Um segundo elemento visual que a gente pode usar dentro aí desses efeitos de ilusão de ótica são as estampas. E mesmo sabendo que os homens tendem a não usar assim tantas estampas, existem os homens que gostam de estampas e que usam. E por isso é importante falar dos efeitos que as estampas podem também provocar, esses efeitos de retração ou avanço, né? Então, sempre que eu tenho estampas, de maneira geral, em contraposição a tecidos lisos, a estampa tende, até porque traz mais informação visual, a chamar a atenção, a chamar o olhar e, portanto, provocar essa sensação aí de avanço, né? Mas existem tipos e tipos de estampa e também é importante entender quais os efeitos que cada tipo de estampa provoca. Então, quando eu tenho, por exemplo, estampas que são muito contrastantes, contraste é a diferença de claro e escuro. Então, vamos pensar, para deixar isso bem didático, numa estampa preto e branco, que talvez seja o maior contraste que a gente tem, tá? Quanto maior esse contraste, e aí o exemplo de mais alto contraste que eu traria aqui seria preto e branco, então, quanto maior esse contraste, mais essa estampa vai tender a chamar a atenção, a provocar aquela sensação de avanço, né? Essa sensação de avanço da estampa pode ainda ser aumentado se o desenho ali, os elementos visuais dessa estampa forem muito grandes. E também se o fundo dessa estampa for mais espaçado mesmo, né? Então eu tenho um desenho e tenho um fundo bastante
ali presente, aí tem o outro desenho. Então, resumidamente, estampas que têm muito contraste, por exemplo, preto e branco, ou elementos visuais muito grandes, né, desenhos muito grandes, ou muito espaçamento, né, entre esses elementos, tendem a provocar um efeito aí de avanço, né, de predomínio, de chamamento do olhar, tá? Já aquelas estampas que são um pouco menos contrastantes, vamos pensar em cores clarinhas, todas elas bem juntinhas, assim, né? É capaz, inclusive, que quando a gente olha aí essa estampa que são várias cores clarinhas, a gente tem a sensação de que é um tecido liso, né? Então, cores pouco contrastantes. Ou desenhos pequenininhos, né? Elementos mais delicados, digamos assim. E com pouco espaçamento, então esses elementos mais juntinhos, eles tendem a ser percebidos como elementos aí que retraem, né? Então são estampas que tendem a causar retração, e especialmente se elas forem colocadas aí na companhia das outras estampas, né? É bem comum um homem gostar de fazer mix de estampa, mas a gente sabe que, por exemplo, o estilo criativo gosta de fazer misturas, tá? Então vamos supor que você vá fazer misturas de estampas. Então tenha atenção onde você vai colocar aquela estampa maior, mais contrastante. Provavelmente vai chamar a atenção, vai ter aí essa sensação de aumentamento visual, tá? Já o local onde você colocar essa estampa menorzinha, menos contrastante, talvez mais delicada, né? Vai, em contraposição com as estampas maiores, mais contrastantes, tender a camuflar, a realmente promover esse efeito de retração visual, tá? É importante que vocês entendam isso, porque quando a gente usa estampas, muito embora, né, como eu falei, a maioria dos homens nem use assim tantas estampas, mas quando a gente usa, a gente tem que saber onde aplicá-las, porque eventualmente você pode estar aplicando exatamente naquela região para a qual você não quer chamar a atenção. E muitas vezes você vai usar até em contraposição aí com tecido liso. E aí, na verdade, qualquer dessas estampas em contraposição ao tecido liso vão tender a chamar mais a atenção, ou seja, fazer aqui promover aquela sensação de avanço, tá? Então, quando você for usar, e se for usar, né, não é obrigatório, mas quando você for usar estampas, pense em usar naquela região que você realmente pretende valorizar, aquela região para a qual você gostaria realmente de chamar o olhar de quem te vê, e não o contrário. Bom, os últimos elementos que eu vou trazer aqui são elementos visuais em geral, né? Qualquer tipo de detalhe que a sua roupa, a sua vestimenta tenha, tá? Sempre que a gente tem um detalhe, aquela região onde está o detalhe vai tender a chamar a atenção. Isso quer dizer que esse elemento, esse detalhe provoca aquele aumentamento da região, aquela predominância, aquele efeito de avanço, tá? Então, quando eu falo detalhe, muitas vezes pode ser uma costura, um zíper, uma amarração, um bolso. O próprio bolso, né? Muitas vezes o homem não percebe isso, mas o próprio local onde o bolso está aplicado pode ser ali um local que vai chamar a atenção. Às vezes o homem tem aquela reclamação, por exemplo, de ter uma marcação ali dos mamilos, né? Ter mamilos mais aumentados e não gostam ali de chamar atenção para essa região. Então, vamos evitar ter bolsos justamente nessa região, porque provavelmente a gente vai ter, ou o observador vai ter uma tendência a olhar mais para esse bolso, o que provavelmente vai chamar atenção para essa região que você não gosta tanto, né? Muitas vezes em jaquetas ou até terceiras peças em geral, a gente pode ter elementos aplicados aqui também na região dos ombros, né? Às vezes taxinhas, às vezes até o rasgado do jeans pode ser algo que chame a atenção, né? Então, muitas vezes esses elementos aqui aplicados, mais uma vez, vão trazer ou vão chamar o olhar de quem te vê para a região dos ombros, o que pode ser muito positivo caso você assim deseje. Se não for a sua vontade, evite essas terceiras peças, essas jaquetas, enfim, tudo que trouxer ali detalhes para essa região. E o oposto também é verdadeiro. Todo item de vestuário que tem pouca informação visual, que são mais lisas, né, que são mais clean, existem até bolsos que são praticamente invisíveis, aquele zíper também praticamente invisível. Tudo isso
tende a camuflar, né? Ou a fazer aquele efeito de retração. Isso quer dizer que, se você pretende, de fato, chamar a atenção para determinada região, mas você não tem ali nenhum elemento visual que chame a atenção, você só tem esse zíper muito invisível, essas questões que não aparecem visualmente, você vai fazer justamente o contrário, né? Então tenha atenção de onde estão aplicados os bolsos, onde estão aplicados os zíperes. Caso você seja mais criativo e goste inclusive de bordados, aplicações, né? Observe onde esses bordados estão aplicados. Como eu comentei, taxinhas ou rasgos no próprio jeans, né? Também ali na parte de baixo, na calça jeans, chamam a atenção, fazem com que aquela região, né, ou aquela parte do corpo chame mais o olhar de quem te vê. E isso pode ser usado estrategicamente, de maneira positiva, fazendo o efeito que você deseja, promovendo esse equilíbrio, essa harmonia, ou pode gerar justamente o efeito contrário, né? Estar chamando a atenção para lugares que eventualmente você não gostaria de chamar a atenção, né? Tem alguns clientes que chegam reclamando, por exemplo, do tamanho do bumbum, mas tendem a gostar de usar calças que trazem aqueles bolsos muito marcados, muito grandes, muito chamativos. É óbvio que a sensação, então, desse tamanho desse bumbum, para quem observa, vai ser aumentada, porque o meu olhar vai diretamente para esses detalhes, para essas pequenas, para esses pequenos elementos visuais que muitas vezes a gente acha que não estão ali fazendo diferença, mas na verdade fazem muita diferença. No caso do cliente do bumbum grande, o ideal seria um bolso mais discreto, talvez aqueles bolsos internos, né, que não são os bolsos externos, e em tamanhos menores, enfim, cores mais escuras também, né, como eu já falei, vão ajudar a ter essa sensação de que aquela área ali tá retraída ou tá camuflada, né? Resumidamente, atenção aos detalhes. Assegure que esses detalhes estarão nas regiões que você de fato quer valorizar, para onde você quer chamar o olhar, né? Vou dar mais um exemplo aqui, porque esse é também muito comum dentro dos atendimentos masculinos e eu acho que pode ajudar muita gente. Voltando também àquela história da silhueta ideal. Geralmente os homens gostam de ter essa região superior mais predominante ali na sua silhueta, né? Lembrando ali o que a gente chama de triângulo invertido. Se você tem eventualmente ombros mais estreitos, você pode usar a ilusão de ótica a seu favor facilmente, justamente trazendo detalhes e elementos visuais predominantemente para essa região superior aqui, né? Desde ombreiras mais marcadas, os tais detalhes que eu comentei em jaquetas, que podem estar na região dos ombros, até, mais uma vez, a questão dos bolsos nessa região aqui, podem gerar essa sensação de aumentamento, dessa predominância visual que a gente estava comentando. E, mais uma vez, você pode usar a soma desses elementos que avançam, né? Então, além de ter detalhes, você pode colocar nessa região superior uma cor mais clara, uma cor mais viva, em contraposição a cores mais escuras na região inferior. Basicamente, esses vários elementos podem ser usados, então, isoladamente ou em conjunto para provocar essas harmonias, esses equilíbrios visuais aí, usando, então, a ilusão de ótica a nosso favor. Chegamos ao fim desse episódio, um episódio mais curtinho, porque algo me diz que vocês, homens, curtem conteúdos um pouco mais rápidos. Então, inclusive, me dê aí sua percepção, deixe seu comentário. E embora mais curtinho, eu acho que a intenção do episódio era realmente trazer informações que você possa, de maneira muito prática no seu dia a dia, nada muito difícil, mas usar a seu favor, equilibrando, harmonizando, chamando a atenção para aquilo que você quer ou tirando a atenção daquilo que você não quer. Você escolhe. Com essas informações e com atenção a essa ilusão de ótica e da imagem pessoal, eu tenho certeza que você vai ficar mais feliz com a imagem que você vai encarar aí no espelho. É isso por hoje e até a próxima. Tchau, tchau!